Olá pessoal, a gente vai estar iniciando aí o nosso estudo. Hoje a gente vai estar estudando aí o capítulo de número 13. Já estamos aí no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Vamos estar meditando aí em alguns versículos, alguns tópicos dentro do capítulo. Tá vendo algum significado de alguma simbologia que tem dentro deste capítulo, para que nós venhamos entender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Estamos aí nesse estudo aí para tentar trazer mais entendimento para nós. É um livro um pouco difícil de se compreender, mas com a ajuda do Espírito Santo, ele abrindo o nosso entendimento, a gente vai conseguindo aprender. Hoje a gente vai meditar um pouco no capítulo 13 de Apocalipse. Estamos aí já quase, para terminar o nosso estudo. Já estamos aí, já passamos da metade dos capítulos, já estudamos 12 e hoje iniciamos o 13º. Vou estar lendo na Bíblia Sagrada. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, tá meditando junto comigo, como a gente tem feito nas aulas passadas, tá bom? Apocalipse capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então a gente viu aqui no primeiro versículo algumas referências que eu quero estar meditando com os irmãos. Primeiramente, João diz que vê emergir do mar uma besta. Então vamos lá. A gente estudou, a gente já veio estudando um pouco sobre mares, águas, que vem representar povos, nações, países. Então, esse mar, a qual o apóstolo João vê, ele representa o quê? Ele vai representar esse mar que o apóstolo João vê a besta subir, ele vem representar povos, nações, países. Então, esse mar representa isso, povos, nações e países. Mas qual o verdadeiro significado desses povos, nações e países? Isso daqui vem dizer que a besta que o apóstolo João vê emergir, essa besta ela vai representar o anticristo. Então aqui no versículo 1, vi emergir do mar uma besta. Essa besta ela vem representar o anticristo que vai governar a terra durante o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Então, ele vê que a besta que representa o anticristo, um homem que vai estar incorporado por um demônio, pelo próprio Satanás, induzido pelo Satanás, ele vai receber poder da parte de Satanás para realizar alguns prodígios, alguns milagres, supostos milagres, para atrair a multidão, para atrair os povos. E por que essa besta que representa o anticristo, que será um homem que vai estar no poder, ele vem do mar, vem surgir do mar. Esse mar representa povos, nações, países, ou seja, quem vai colocar o anticristo no poder, na liderança, são os homens, as nações, os povos. Ou seja, hoje, o mundo que a gente vive hoje está sendo trabalhado. Os governantes e os líderes das nações estão trabalhando para que
venha ter um líder mundial. Estão querendo acabar com a moeda, com dinheiro em cédulas, em moedas. Estão querendo acabar com cartão de crédito, com cheques, e tudo ser online. Por quê? Porque é mais fácil de controlar, é mais fácil de ter um controle. E hoje está sendo trabalhado nos governos das nações um líder, um homem que venha governar todas as nações. Vai existir um líder, né? Vai ter um líder, essa é o projeto dele, um homem que vai ser o líder e de todos os demais líderes das demais nações. Ou seja, um homem só para governar todas as nações. O mundo hoje ele está sendo trabalhado para isso. Então, por isso que essa besta aqui, ó, que representa o anticristo, o homem que vai governar, ele vem o quê? Ele vem dos mares, que representa o quê? Países e nações. Ou seja, o que é que isso significa? Isso significa que quem vai colocar o anticristo no poder é o próprio homem. As nações estão se unindo, preparando um governo único, um homem que venha dar as ordens às demais nações, e hoje já é trabalhado para isso. Então, quando o João vê a besta que representa o anticristo, esse é o significado da besta que emerge das águas, dos mares. Mares quer dizer povos, nações. Ou seja, a besta ela vai vir da onde? Das nações. Eu já falei até isso numa aula passada, que quem vai colocar o anticristo para liderar é os homens. Eles vão estar colocando. Claro que para que se cumpra a profecia bíblica, a palavra tem que se cumprir. Então, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Chifre fala de força, fala de poder. No mundo animal, o animal que tem chifre, ele é considerado mais perigoso, mais feroz, porque é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. Serve para atacar, como também serve para se defender. Então, quando a Bíblia fala de chifre, está falando de quê? De poder, de força, de autoridade. Então, quando vê essa besta com 10 chifres, está falando o quê? Tanto relacionada a poder, que a besta que representa o anticristo vai receber poder para governar, vai ter poder, autoridade para estar liderando, como também esses 10 chifres representam as nações, os governos que já existiram, né? Governos passados, como Babilônia, como o Egito, Média Persa, a Síria e as demais nações Roma, que já estiveram no poder. Então, representa as nações passadas ao qual Satanás atuou, né, para perseguir o povo de Deus. E esses chifres também vêm representar força e poder, que o anticristo vai ter durante um período curto, força, poder e autoridade para governar, para atuar. Diademas vem falando de um governo, de um poder. Então, assim, um poder estabilizado. Que o governo do anticristo, durante um período, ele vai ser estabilizado. Os 3 anos e meio, os 42 meses, 260 dias iniciais, que é o início da grande tribulação, quando o anticristo tomar posse, vai ser estabilizado, vai ter a falsa paz. Lembra lá no capítulo 1 de Apocalipse, ali no início de Apocalipse, que a gente estudou sobre
a abertura dos selos, capítulo 1, não me perdoa, mas a abertura dos selos, no capítulo 5, se eu não me engano, aonde o cavalo branco sai, ou seja, a falsa paz, a suposta paz. Então, os 3 anos e meio iniciais vai ter uma suposta paz. Vamos lá para o versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Leopardo era um animal feroz, como uma onça, como um tigre. Então aqui está falando que o anticristo será o quê? Feroz, ágil, agilidade, força, como de um leopardo, como de um tigre. Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui pés de urso, boca de leão, parecido com leopardo, está falando o quê? De agilidade, de força, de poder. E o dragão, a gente estudou na aula passada, no capítulo 12, que o dragão representa quem? O próprio Satanás. Então o próprio Satanás vai dar poder para o anticristo. Satanás estará usando o próprio anticristo. Então por trás do homem, o anticristo, o homem que estará no poder, por trás dele, quem estará governando, liderando, atuando, é o próprio Satanás. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, a besta ela vai ser ferida. Provavelmente alguma nação vai tentar, não vai reconhecer ele como líder, como o Messias, e vai ter um atentado contra ele e vai feri-lo. E uma ferida que venha trazer uma suposta morte. E ali vai ser feito um suposto milagre aos olhos de todos, aonde todos vão ficar admirados. E é aí, através desse suposto milagre, dessa suposta morte, ao qual a besta vai receber mais gratidão do povo e das nações, aonde que as nações vão reconhecer ele mais como líder, com uma autoridade maior, como homem poderoso. Olha, ele foi ferido. Olha, ele morreu e ressuscitou. Aqui o anticristo ele vai tentar forjar. Ele vai forjar, vai tentar fazer os milagres e seguir o que Cristo fez. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou. Ele vai tentar imitar Cristo. O anticristo ele vai tentar imitar Cristo. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, os povos, as nações vão adorar o anticristo. Os povos, as nações vão adorar quem? O dragão que deu poder ao anticristo. Quem é o dragão? É Satanás. A humanidade vai adorar a Satanás. Imagina como vai estar a terra no período da grande tribulação. O povo adorando a Satanás. Satanás vai ser adorado, é isso que ele busca, adoração. A besta vai ser adorado. A besta que emerge das águas, que a gente está vendo, representa o anticristo, que estará sendo liderada, governada, influenciada pelo próprio Satanás. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, durante 3 anos e meio, ela vai ter autoridade. E ela vai blasfemar contra Deus. A gente vê que líderes, quando estavam no poder, no comando, eles blasfemaram contra Deus, porque eles se achavam, eles se auto-intitulavam deuses. Então eles começaram a blasfemar contra Deus. A gente vê que Herodes, Nabucodonosor, Faraó, Hitler e esses homens que estiveram no poder, eles acabaram blasfemando contra Deus. E a besta, o anticristo, ele vai blasfemar contra Deus.
porque ele vai se autotitular um Deus. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7. E foi-lhe dado também que pelejasse, ou quase não sai, pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, quem são esses santos? A igreja já não foi arrebatada? São os que vão se converter no período da grande tribulação. Vai ter pessoas que vão se converter. Vai ter cristão que se desviou ou estava com a vida desmantelada e não subiu no arrebatamento. Eles vão estar aqui, que sabem, que conhecem a verdade e não vão adorar a besta, não vão aceitar a marca da besta, serão perseguidos pela besta. Esses que vão se converter verdadeiramente no período da grande tribulação serão perseguidos pela besta e muitos serão vencidos, ou seja, serão mortos, torturados, mortos pela besta. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, os países, os povos serão governados, ou seja, a terra no geral, toda a terra, durante 42 meses será entregue ao domínio do anticristo. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que já receberam a marca da besta, na mão direita ou na testa, aqueles que são adoradores de Satanás, adoradores da besta, do anticristo, esses que não têm um nome escrito no livro da vida, vão adorar a besta, os adoradores da besta. Por isso que a marca da besta, ela não vai ser colocada na pessoa contra a sua vontade. A marca da besta, ela tem que ser aceita. Quem não aceitar será torturado, preso e morto. Mas a marca da besta, ela tem que ser de livre e espontânea vontade. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar. Por quê? Porque a partir do momento que ela aceita, ela não terá mais oportunidade de salvação, já está condenada ao lago de fogo e automaticamente vai se tornar uma adoradora de Satanás, um adorador da besta. Então a marca da besta não vai ser imposta. Eu não quero, não, mas tu vai receber. Toma, não. A pessoa vai ter que aceitar. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Deixa eu ver isso. Sobre o Cordeiro foi morto desde a fundação do século. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém... Versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui vem falando o quê? Que quem for preciso ser lançado no cativeiro vai ser lançado. Quem for preciso ser morto a espada vai ser morto a espada. Para quê? Para que venha provar que são fiéis. E através da sua fidelidade, de não negar Cristo na perseguição que vai ter, aí sim, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Versículo 11. Agora a gente vai ver a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra, aqui no versículo 11. Vi ainda outra besta, que já é outra besta, não é a mesma. A primeira emergiu da onde? Dos mares. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, outra besta que vai emergir, surgir da onde? Da terra, ou seja, dos povos, do meio do povo, da terra. Possuía 2 chifres. Chifres, vem falando o quê? Poder, autoridade. Essa besta também vai receber poder e autoridade por parte de Satanás e por parte do anticristo. Parecendo um cordeiro, olha, parece uma pessoa boa, parece uma pessoa de paz, mas falava como dragão. Pele de cordeiro, mas na verdade é lobo. Quem é essa segunda besta?
o falso profeta. Entenda-se que o falso profeta, deixa eu até anotar aqui, ó, o falso profeta, ele vai ser um religioso. Um religioso, ele vai vir no meio religioso. O anticristo, ele vai vir do meio político. Então, o falso profeta vai vir do meio religioso. O anticristo vai vir do meio político. Ou seja, a segunda besta que emerge da terra, que fala, parece um cordeiro, mas fala como um dragão, será um religioso, alguém do meio religioso. Ou seja, a política e a religião vão se unir no governo do anticristo. O anticristo vai vir da área política, da liderança política. O falso profeta que vai se aliar com o anticristo, ele vai vir do meio religioso, de alguma religião. Não sabemos ao certo qual, pode ser, não vou citar aqui nomes, mas há várias religiões. Ele vai vir do meio religioso, de uma religião forte. Não é uma religião fraca, uma religião forte, de nome, de impacto. Então vai ser um líder religioso. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, o falso profeta que vai vir do meio religioso, a besta que emerge da terra, ela vai atuar, convencer o povo a adorar a primeira besta, o anticristo. O falso profeta vai vir do meio religioso, então ele vai induzir o povo com a religião, com a falsa religião, com a falsa doutrina, com o falso ensinamento de que o anticristo é o Messias. Ele vai induzir o povo, olha o Messias, olha o Cristo. Ele vai induzir o povo a adorar a besta. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha só, vai ter poder, até fogo do céu, o falso profeta vai ter poder para fazer descer fogo do céu. Aí que o povo vai ficar, nossa, olha, realmente é o Messias. Olha, realmente esses dois homens foram enviados por Deus. Por isso que os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação vai ser 3 anos e meio de engano, de sedução, de uma falsa paz, tudo estará camuflado. A política e a falsa religião vão se unir, o anticristo e o falso profeta, unidos em um só propósito, enganar os povos e tentar destruir o povo escolhido, a nação escolhida, que é Israel. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a cabeça sobreviveu. É aqui, irmão, que Israel vai descobrir que o anticristo não é o Messias. Por quê? Porque Deus purificou a nação de Israel da idolatria. Hoje, a nação de Israel não é idólatra. Já foi no passado, mas após o cativeiro de 70 anos de cativeiro na Babilônia, a nação de Israel foi limpa e purificada da idolatria. Hoje eles não são idólatras. Quando o falso profeta mandar construir uma imagem
da primeira besta, do anticristo, para ser adorado, para que o povo venha adorar a imagem do anticristo, aí que Israel vai despertar. Opa, tem alguma coisa errada. Israel vai despertar, tem alguma coisa errada. Esse daí não é o Messias. Porque o nosso Deus veio ensinando na Torá para não adorar outros deuses e não fazer imagem de escultura. É aí que o povo de Israel vai despertar e descobrir que o falso profeta é um falso profeta. É um herege. Não é o verdadeiro Cristo, não é o Messias. E é aí que vai iniciar a perseguição do anticristo, do falso profeta e das nações contra a nação de Israel. Porque Israel não vai adorar a besta. Vai ser a nação que vai se rebelar contra a besta. Hoje você não é o Messias. E é aí que o anticristo vai, com toda a fúria, tentar destruir Israel. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, vai ser construída uma imagem da primeira besta, do anticristo. E vai ser dado poder para a imagem. Assim como o anticristo recebeu poder e o falso profeta, a imagem, a escultura vai receber poder para falar. Ela vai falar. Por que que Deus vai permitir que a imagem fale? O povo hoje não é idólatra, não está adorando a imagem de escultura, mesmo Deus falando para não fazer. Então Deus vai permitir, não é isso que vocês querem? Então vai adorar a imagem que fala. Um espírito maligno vai falar através da imagem. Um demônio vai falar através da imagem e vai seduzir e enganar os povos. O povo vai ficar, olha, a imagem está falando, e a imagem vai ter poder para matar quem não quiser adorar ela. Olha o nível que vai ser no período da grande tribulação. Olha a turbulência que vai ser no período da grande tribulação. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Mão direita e fronte, testa. Ou seja, vai ser obrigatório. Ou coloca a marca ou morre. Porque quem colocar a marca já estará condenado, não terá oportunidade de salvação. Só que quem não colocar vai ser perseguido, preso e morto. É aí que vai iniciar a perseguição contra Israel. É aí que vai iniciar a perseguição contra aqueles que se converteram e aqueles que não subiram no arrebatamento, mas conheciam a verdade. Porque quem conhece a palavra, igual eu e você está conhecendo, não vai querer pôr marca da besta. Porque sabe que se colocar estará condenado por toda a eternidade. E é aí que vai ser perseguido. Ou coloca ou morre. Lembra das máscaras que foi obrigatória? Ou coloca ou você é multado. Ou coloca ou você não entra na loja para comprar. Ou coloca a máscara ou você não compra. Foi só um treinamento. Só não vê quem não quer. As máscaras foi só um treinamento. Porque quando surgir a marca, ou coloca ou não compra. Ou coloca ou não come. Ou coloca ou morre. O povo já está sendo treinado para isso. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar. Olha, que não tiver a marca, não compra. Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Só vai comprar, vender, usufruir das coisas da terra quem tiver a marca na mão direita ou na testa, sinal de escravo. Escravo de Satanás, servo de Satanás. Ele vai ter que se vender para Satanás. Quer comer? Vai ter que se vender. Quer vender? Vai ter que se vender. Quer usufruir das coisas da terra? Vai ter que se vender. Vai vender o quê? A alma. Aí a marca é igual boi. A pessoa que tem boi, que tem fazenda, vai lá e marca o boi com a sua marca. Está lá a marca, esse boi é meu.
É a mesma coisa, Satanás vai marcar, essa alma é minha. Eu comprei em troca de alimento, em troca de comércio. Versículo 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número da besta, o número de homem, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Ou seja, há um mistério muito grande. Não sabemos ao certo qual é a marca. Hoje em dia fala que a marca é um chip. Pode ser, pode não ser. Não sabemos se a marca será física ou uma marca somente espiritual, porque há sim uma influência espiritual, então será uma marca espiritual. Mas não sabemos se vai ser só no âmbito espiritual ou se também vai ser física, palpável. Eu creio que seja física, palpável e também espiritual. Mas não sabemos ao certo se é um chip. Que marca é? Não sabemos ao certo o número. Sabemos que é 666, uma representação, uma simbologia. Entendeu? 666 é o número do homem. Por que 36? Satanás, o anticristo e o falso profeta. 666. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Deu para entender? Deixa essa aula. Que Deus venha te abençoar grandemente. E até a próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente.